Olá, caros amigos telespectadores. Uma questão do Livro dos Espíritos, muito conhecida no meio espírita, é a de número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. No livro A Caminho da Luz, da Lavra de Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel escreve que, com a vinda de Jesus, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. É sobre esse importante assunto que vamos conversar com Marcelo Ceneda, palestrante e dedicado trabalhador da doutrina espírita, do movimento espírita da cidade de Londrina. Olá, Marcelo, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Ivone. Marcelo, nesse momento conturbado em que nós vivemos, como aplicar as lições de Jesus na vida prática? Ivone, eu penso que nós precisamos fazer um movimento constante de resgatarmos o Jesus na sua vivência com as pessoas e não ficarmos com aquela imagem da crucificação. É comum a gente ver nos ambientes, não só religiosos, mas quando as pessoas querem fazer uma homenagem, uma referência a Jesus, e apresenta então Jesus crucificado. Eu acredito que a compreensão do holocausto do Cristo, de se entregar em sacrifício por amor, é algo ainda um pouco distante da compreensão verdadeira da maioria de nós. Mas a vivência de Jesus, os ensinamentos, as curas, os diálogos, isso são referências que nós, eu acredito, já temos condições de compreender. Então, a proposta é que nós consigamos, todos os dias, resgatar uma passagem, uma lembrança, um comentário de Jesus na vida prática, entre as pessoas, orientando, explicando, trazendo as consolações do mundo superior. Isso certamente é algo que nos parece mais próximo do entendimento do que propriamente o que foi o holocausto, os instantes finais da sua encarnação. Então, que nós possamos, nas adversidades do cotidiano, lembrar do Jesus convivendo com as suas lições. Eu acredito que isso é uma maneira de nós procurarmos conectar as suas lições com o Espírito que esteve encarnado entre nós. Certo. E como que nós podemos interpretar a frase Jesus nos ensina a viver? Porque com Jesus nós começamos verdadeiramente a compreender a nossa realidade espiritual, que depois tem sido detalhada, exemplificada por meio da doutrina espírita. Mas foi Jesus que nos apresentou com muita clareza: meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Então, para a compreensão limitada da época, Jesus trouxe os ensinamentos possíveis, que hoje, como terceira revelação, o Espiritismo vem a aclarar. Mas quando Jesus, então, nos apresenta a vida espiritual como a verdadeira e a vida material como condição temporária, nós temos a oportunidade de
redimensionar as nossas dores, as nossas mazelas. Porque tudo aquilo que possa parecer como tristeza suprema, infortúnio imenso, por exemplo, a perda de um ente querido, nós vamos compreender então com Jesus e depois com o Espiritismo o detalhamento que ninguém perde ninguém, que os nossos vínculos amorosos já estiveram conosco e certamente continuarão para sempre conosco. As dificuldades, por exemplo, com a saúde. Quando Jesus nos fala que meu reino não é deste mundo, já nos mostra que as condições da matéria, do corpo físico, são limitações próprias, que ele mesmo experimentou, comprovando a estabilidade das leis divinas, mas já nos mostra que há algo muito acima disso. Então, sejam dificuldades materiais, profissionais, quando nós nos ocuparmos de entender que Jesus representa o jugo suave, o fardo leve, porque a vida verdadeira espiritual, nós vamos entendendo então qual é o significado da vida, qual é o propósito das adversidades, e isso traz uma leveza única, ímpar, para nós enquanto encarnados. Todos nós, todo ser humano anseia pela felicidade, né? E qual foi a proposta fundamental que Jesus nos trouxe para alcançarmos a felicidade? Bom, certamente existe mais de uma resposta para essa pergunta, mas eu tenho profunda convicção de que um recurso fundamental para a felicidade é o perdão. E Jesus falou muitas vezes sobre o perdão em parábolas, em ensinamentos e também testemunhou. Nas suas palavras finais na crucificação, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso então mostra para nós que quem quer ser feliz precisa se libertar do ressentimento, da mágoa. É uma demonstração de confiança na justiça divina. Aquela pessoa que errou, ela adquiriu um débito diante das leis da vida. E, obrigatoriamente, quando nós erramos, temos que reparar. E o perdão, na verdade, é algo para meu benefício, para que eu saia daquela situação perturbadora, deixe a ação da justiça divina atuar e que eu seja capaz de me vincular a situações mais elevadas. Porque, Ivone, cada pessoa só pode oferecer o que tem. Então, se nós nos magoarmos porque a pessoa nos oferecer algo inadequado, é como querermos que uma bananeira ofereça uma outra fruta que não seja banana. É um entendimento maior a respeito da vida. Então, quem quer ser feliz precisa compreender a lição do perdão que Jesus nos trouxe, nos ensinou e testemunhou. O perdão, realmente, Marcelo, é uma coisa fundamental, porque aquele que perdoa, ele tem a paz, né? E a paz é um estado que todos nós almejamos. Como que Jesus nos ensinou a vivermos em paz? Olha, Ivone, aqui também, né, certamente há muitas passagens que nós podemos considerar que esse ensinamento se apresentou. Mas eu gostaria de destacar aquele em que pedem a Jesus para que ele resuma a lei. Ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nessa proposta de amar ao próximo como a si mesmo, Jesus nos traz um roteiro tão sucinto e tão objetivo da vida em sociedade que, se nós cumprirmos, certamente estaremos em paz. Por quê? Todas as vezes que estivermos em dúvida sobre determinada atitude a ser feita, consideremos: se alguém fizesse isso para mim, eu gostaria? Ou seja, eu praticar para o outro aquilo que eu gostaria que fosse praticado para mim. Então, essa vivência de Jesus,
é realmente o resumo da lei, que era a solicitação da época, e se nós nos aplicarmos de praticar, alcançaremos a paz. Porque qualquer atitude de nossa parte que pudesse gerar desconforto para com outra pessoa, nós iremos refletir. Talvez isso não seja pertinente. E, considerando que somos imperfeitos, se a despeito do nosso empenho a outra pessoa se ressentir, teremos a consciência tranquila de considerar, olha, eu jamais pensei que isso fosse trazer algum tipo de aborrecimento, porque quando eu pratiquei a ação, eu realmente imaginei que seria algo interessante ou pertinente. Então, há muitas passagens de Jesus que nos incentivam à paz, mas se nós procurarmos cumprir isso que ele colocou como resumo da lei, nós certamente alcançaremos um roteiro muito prático. Além do mais, é forçoso reconhecer que talvez nós nem precisássemos fazer a pergunta, porque também está lá no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todas as vezes que a consciência, respeitando o nosso livre-arbítrio, sutilmente nos aponta que esta ou aquela proposta é indevida, nós já temos um recurso aí para viver em paz. Basta escutarmos a voz da consciência, porque representa a lei de Deus. E a proposta de Jesus, ela é muito abrangente, porque para amar o próximo você tem que amar-se. E para amar a Deus você tem que amar ao próximo, né? É muito profunda. E como encontrar, Marcelo, nas lições de Jesus, uma orientação segura diante das nossas fraquezas morais? Vânia, eu considero que talvez seja essa a proposta mais confortadora de Jesus para conosco. Porque nós todos ainda somos espíritos imperfeitos, uns mais, outros menos, mas ainda estamos muito longe da condição sublime de Jesus. E todo o tempo que Jesus fez foi nos confortar, foi nos ensinar a corrigir o erro. Mas nós não vamos encontrar em nenhum momento Jesus acusando diretamente a pessoa, e sim ele convidando a modificação da conduta. E isso nos dá um alento tão grande, porque quando nós iniciamos a percepção do autoconhecimento, é comum sentirmos aquela agressão da nossa própria consciência diante das nossas faltas. E aí muitas vezes nos sentimos limitados nos bons propósitos, inseguros nos passos no bem, porque constatamos a enormidade das nossas faltas. Mas nós podemos, por exemplo, considerar aquela passagem da mulher adúltera, que é algo sublime para nós lembrarmos diante das nossas quedas morais. Então, quando a multidão inquire Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério, segundo a alegação deles. Manda a lei que nós a apedrejemos. E tu, Senhor, que dizes? É interessante notar que Jesus não foi de imediato a resposta. Então, nós podemos ler e constatar que ele se levanta, queda-se um pouco em silêncio, que já é um grande ensinamento para nós. E depois, então, ao ser questionado outra vez, ele continua. Aquele que estiver sem pecado, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. E, compreensivelmente, todos se afastaram. Mas há uma parte sublime, né, que é algo que jamais devemos nos cansar de lembrar e repetir. Quando a multidão se dispersa, Jesus vai erguer aquela mulher, fisicamente do solo e moralmente do seu estado emocional. E ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram, Senhor. Também eu não te condenarei. Vá e não peques mais. O que mais nós poderíamos esperar diante das nossas quedas morais do que essa atitude tão assertiva de Jesus, propondo que nós evitemos o erro, mas que sigamos em frente. Ou com Maria de Magdala,
que de maneira muito conturbada conduzia a sua vida. E ao conhecer Jesus, ela se renova totalmente e se conduziu por conta própria, confiando em Jesus. Porque os apóstolos, compreensivelmente para a época, não tiveram condições de acolher nas suas propostas. Ela se torna uma benfeitora dos leprosos e consegue com isso sua própria redenção. E quem foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu após a crucificação? Maria de Magdala. Então há uma simbologia maravilhosa para nós que somos ainda falhos da parte moral. Porque para aquela pessoa que talvez tenha sido das mais perturbadas que Jesus havia encontrado na sua trajetória, pelos seus esforços no bem, ele fez questão de aparecer para ela antes de ir para os apóstolos ou mesmo a sua mãe. Então isso nos conforta demais. O mesmo Simão Pedro, que na última noite que esteve com Jesus, Jesus dizendo assim: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou 3 vezes. E mesmo assim Jesus, do plano espiritual, continuou dando todo o respaldo necessário. Porque ele havia dito: Pedro, tu és rocha, e sobre a rocha edificarei a minha igreja, a minha proposta de renovação da humanidade. Então, nessas lições, nós vamos percebendo que jamais devemos questionar se Jesus nos perdoou ou se Jesus nos aceita. A grande mensagem de Jesus é: podemos e devemos praticar o bem com e apesar das nossas falhas, porque é justamente na prática do bem que nossas falhas serão reparadas. Mesmo Paulo de Tarso, que foi o primeiro perseguidor dos cristãos, Jesus simplesmente aparece para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, nessas lições de Jesus, nós vamos encontrar um lenitivo seguro, luminoso, para aqueles momentos em que nós nos sentimos fragilizados, alquebrados e talvez pela nossa própria consciência até derrotados. Vamos lembrar que o tempo todo Jesus cumpriu o que ele disse: eu vim para levantar os caídos. Isso nos faz entender por que Jesus dividiu a história da humanidade, né? Com certeza. Antes dele e depois dele. Mas há, nos dias de hoje, aqueles que pregam a volta de Jesus. Será que em algum momento futuro a humanidade terá uma nova chance de proximidade com Jesus? Olha, Vânia, essa pergunta certamente transcende, nossa compreensão limitada de agora. Mas, do ponto de vista Jesus reencarnado, seria difícil responder. Mas eu tenho a mais profunda convicção de que, em espírito, todos nós podemos nos sintonizar com o amor de Jesus. Então, quando nós nos sentirmos órfãos de amparo do ponto de vista material, vamos sempre lembrar que, do ponto de vista espiritual, Jesus está sempre de braços abertos, de mãos estendidas para nos acolher, para nos sustentar. E para aqueles que pensam: Jesus não se importaria comigo, são palavras dele. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, do ponto de vista espiritual, eu tenho a mais profunda convicção de que podemos nos sintonizar com o amor do Cristo por meio da oração. Essa imagem a que você se referiu, eu sempre busco nos meus momentos de busca de um fortalecimento, Jesus estendendo suas mãos para nós, né? E é assim que ele sempre está. Sim. Marcelo, a nossa gratidão por você nos trazer tão profundas reflexões, tão confortadoras reflexões, né? Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós agradecemos também aos nossos telespectadores, lembrando sempre do site momento.com.br, onde se encontram as mensagens do Momento Espírita. Desejamos a todos muita paz.